pessoal, vamos novamente estar conversando hoje sobre as crianças, sobre a melhor forma da gente conduzir as nossas aulas para que eles tenham ganhos que levem para sempre. A gente estava falando na semana passada das formas que o cérebro reage às informações que são dadas, aos novos conhecimentos. Agora, ele não reage só aos novos conhecimentos, ele reage também à continuidade desses. E eu queria falar com vocês sobre o que a criança vive, sobre o exemplo que ela está tendo na casa dela, na escola, com os professores, com os coordenadores, com o diretor, com o monitor, com todo mundo. Porque se uma criança vive com educação, com delicadeza, ela vai devolver delicadeza. Se ela convive com maus tratos, com mala educação, com rudeza no falar, ela vai cuspir as palavras quando ela falar. Se ela convive em casa com pais que dão atenção, que ouvem ela falar, ela vai ouvir e dar tempo aos pais para ouvir o que eles estão falando. Então, não espere que uma criança te dê o que ela não tem para te dar. Ela tem que aprender. Naturalmente, ela tem o gênio dela, tem a forma de ser, sobre o qual ela vai colocar os exemplos, os novos conhecimentos, tudo isso. E nessa junção, ela vai te dar a volta. Então, se em casa ela está conversando com a mãe e a mãe está no celular, na escola ela está vendo na hora do recreio, ela tomando lanchinho e a professora mexendo no celular, automaticamente, que atenção ela pode te dar de volta? Ela está aprendendo a ser desatenta. Ela está aprendendo a lidar com outras coisas quando as pessoas estão falando. Quando, na realidade, ela devia estar aprendendo que quando falamos, olhamos nos olhos, damos atenção. Um fala a cada vez. Devemos respeitar o outro quando está falando. Montes de coisas assim, que no dia a dia, se ela não tem isso, o que adianta? Então, existem coisas que precisam ser aprendidas, reaprendidas, treinadas, quer dizer, repetir esse procedimento. O treino é uma palavra ruim para a repetição. Então, repetir muito um procedimento bom e mostrar o procedimento não bom é importante. Para a criança ativar o cérebro todo, agora nem estou falando mais de bebê, estou falando no geral. Ela precisa trabalhar com todos os sentidos. Se você proporciona coisas agradáveis em todos os sentidos na hora dessa aprendizagem, o cérebro dela acende todinho para a aprendizagem. E uma das coisas mais importantes é a memorização. A criança tem a memória explícita, que é aquela memória para nome, o que aconteceu ontem, acontecimentos, e é facilmente adquirida, mas também rapidamente esquecida. Dentro dessa memória, nós temos os episódios, coisas que aconteceram, e a memória semântica, que diz respeito às lembranças de aspectos gerais. Temos a memória implícita. Temos a explícita, que foi essa que falamos, e a implícita, que esta fala sobre procedimentos motores, como andar de bicicleta, como pular numa perna só,
como desenhar, escrever, pegar no lápis e sair desenhando. Para o professor, sabe quando você fica meses sem andar de bicicleta, mas quando você pega a bicicleta, você sabe o que fazer, sabe do equilíbrio, sabe e consegue andar? Sabe o músico que ficou um monte de tempo sem tocar uma partitura, mas 6 meses depois ele senta no piano e toca? Esta é a memória implícita, a memória de procedimentos motores. Tanto você faz, tanto repete, tanto repete, tanto repete, que ela requer mais tempo para ser adquirida. Precisa de mais tempo. Mas também é muito duradoura. Muito. Então, fora isso, nós temos a memória muscular, que é a memória do músculo no corpo. Que você dá um branco quando você está escrevendo aquilo, mas você continua, porque você sabe, porque você vai, a tua mão está acostumada. Quando você vai tocar a partitura e dá um branco, mas a mão continua, é a memória muscular. Tanto fez aquele movimento, tanto fez aquele movimento, tanto fez, que ele vai sozinho. Então, essa é atos motores. Então, é do saber fazer alguma coisa. É a memória para hábitos, é a memória de habilidades, que está ligada a aquisições das vivências. Olha o que nós falamos ali atrás. Vivencia tanto uma coisa, que a memória já sabe, decora. Esta requer tempo também, mas ela está ligada ao condicionamento. Ela precisa daqueles exercícios próprios para isso. É uma memória que é ativada por estímulos que, quando ocorrem, te faz agir mecanicamente. Você usa a memória muscular em quase todos os momentos da sua vida, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. Tudo vai depender de quanto de atenção você necessita para realizar essa ação. E temos a outra, que eu gosto muito dessa. Memória de referência. Eu sou uma pessoa de memória muscular. Eu tenho uma memória muscular grande. E me utilizo dela. Eu sei que eu tenho essa memória. A memória de referência é aquela memória que, quando chove e você sente aquele cheirinho da chuva, você lembra lá na infância, quando você estava no sítio e sentiu o cheiro da terra molhada, do mato molhado. É aquela memória que, quando você experimenta aquela sopinha, você lembra da sua avó. Ou aquele bolo de chocolate, você lembra que a sua avó fazia para você. É a memória de cheiros, de sabores, de conhecimentos, de sons do tato. É a memória de números, de comportamento, de cenário, que te levam para infância, adolescência, para um lugar onde você tem boas memórias, ou más memórias também, né? Porque esse som, esse cheiro, esse gosto, tanto pode fazer você lembrar uma coisa muito boa, quanto uma coisa muito ruim. Então, por isso é importante que as crianças vivenciem muitas coisas boas durante a parte da formação de caráter. Durante a parte onde elas vão ser marcadas por aquilo que é bom e que é ruim também. Então, esse percurso é um percurso que não é simples, mas que vai formar cada memória. Para isso, nós precisamos de muita repetitividade. Isso nós estamos falando o tempo inteiro. Repetitividade, repetitividade. Agora, o que eu queria trabalhar com vocês hoje é o cérebro trabalhando essas memórias, informação, para trabalhar inteligência emocional, para trabalhar coisas que vão perdurar para sempre nessas crianças. Então, eu recebi inúmeras perguntas, inúmeras sugestões. Então, eu separei algumas para a gente trabalhar hoje.
Por exemplo, você sabe o que uma pessoa psicopata não tem na sua educação? Ela não tem empatia. Essa pessoa não aprendeu a se colocar no lugar do outro, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E isso nós podemos não só trabalhar, como desenvolver grandemente em nossas crianças. Como? Bom, eu sou suspeita para falar. Tudo eu trabalho com música, história e dramatização. Que eu trabalhando essas coisas, eu estou trabalhando todas as formas das inteligências múltiplas, estou trabalhando todas as memórias. Então, eu estou usando tudo que tem de melhor para trabalhar minhas crianças. Precisa de grandes conhecimentos, livros caríssimos? Claro que não. Nós podemos trabalhar a empatia, eu separei aqui para vocês, com a historinha do patinho feio. Como ele se sentiu quando ele viu que ele era diferente dos outros. Conte, mas conte com prosódia, fazendo a criança ter pena daquele patinho que se sentiu tão discriminado, que foi colocado porque a empatia está ligada diretamente ao bullying. Se você não entende o porquê o outro é diferente, você não entende que você não pode caçoar. Você não entende que você não pode brincar, que ele vai ficar sentido. Então, quando você trabalha a empatia, você trabalha imediatamente, você está trabalhando bullying. Fazendo ele perceber como é difícil ser diferente. Aqui, em casa, no sistema, eu trabalhei, foi até filmado pela Record, veio aqui fazer, eu fiz uma competição entre classes das escolas. Peguei as crianças especiais que nadavam, e nadavam bem. E fizemos, então, naquele dia, vai ser a competição das crianças da 3ª série. Vieram todas as classes. As crianças todas de touquinha, preparadas. As crianças especiais, uma não tinha as 2 pernas. A outra não tinha os 2 braços. A outra não enxergava. Muito bem. Enfileiramos na piscina os que iam competir, todos. Na hora da saída, viemos com faixa e enfaixamos as pernas das crianças que não possuíam deficiência. E demos a largada. Adivinham quem ganhou? Evidentemente, as crianças com deficiência. Porque estavam acostumados a nadar sem aquelas pernas. Depois, na outra turma, quem ganhou sem os braços? E aí eles perceberam como é difícil ser diferente. Quais são as dificuldades que meu amigo encontrou para saber nadar melhor que eu sem as pernas? Então, juntamos aí tanto a empatia, o entender como é difícil a vida da criança diferente, quanto a admiração por aquela criança que, mesmo possuindo tamanha deficiência, foi melhor que eles quando testados, todos na mesma condição. Isso você pode fazer na sua sala de aula, não precisa fazer competição de natação, nem coisa nenhuma. Mas podemos um dia, mesmo sem ter nenhum cego na sua sala de aula, colocar vendas em todos os alunos. E durante aquela meia hora eles vão escrever sem ver. Eles vão andar na sala de aula com sua ajuda sem ver. Para colocar como é difícil e se comparar. Você pode fazer isso com tudo. Com o surdo, que não consegue ouvir. Você pode fazer isso com uma criança cadeirante, que podemos experimentar. Não pode andar, o que temos que fazer? E aí, nós colocamos a segunda parte. O que nós podemos fazer para que essas crianças diferentes da gente possam
participar em todas as brincadeiras. E deixe que eles tragam uma sugestão para você. Estaremos trabalhando. Fiz uma música para eles poderem lembrar disso aí. E vou colocar para vocês. Vai repetir, mas a importância de saber que eu sou único e especial. Não tem dois iguais. Um enxerga, outro não. Por quê? Porque não tem dois iguais. Um pode ouvir, o outro não. Por quê? Porque não tem dois iguais. Um é gordinho, o outro é muito magrinho. Por quê? Porque não tem dois iguais. Não tem que arrumar desculpas porque ele é assim, porque ele anda de cadeira de rodas, porque ele não enxerga, porque ele não tem o dentinho, porque ele não ouve. Não tem que arrumar desculpa. A desculpa é essa. Não tem dois iguais. Cada um tem coisas boas e cada um tem coisas ruins. Umas são aparentes, outras não são aparentes. Então, qual é uma deficiência não aparente? Falta de amor. Falta de amor. Sabe aquela mãe que fala assim, olha, filhinho, pode trazer a classe inteira para o seu aniversário, mas aquele aluninho que tem cadeira de rodas, não, porque é muito difícil a cadeira de rodas em casa. Falta de amor. Sabe a mãe que não quer o filho perto do cadeirante? Falta de amor. Então, deixe claro para as crianças que têm defeitos, que a gente vê. Outros a gente não vê. Vamos trabalhar. Eu fiz outra aqui, ó. Veja. Não ria de mim, se sou diferente. Não ria de mim. Se sou bem gordinho ou sou bem feinho. Não ria de mim. Não ria de mim, se sou diferente. Não ria de mim. Magrinho, baixinho, aparelho nos dentes. Não ria de mim. Assim vai. Mas não ria de mim. Não ria de mim se eu sou gordo. Você não sabe porque eu sou gordo. Então não ria de mim. Eu sou assim porque eu sou diferente. Você é bem magrinho por quê? Porque você é especial do seu jeito de ser. Então, trabalhar a empatia nas crianças, se colocar no lugar dos outros, é uma coisa que pode fazer toda a diferença no futuro inteiro deles. Ela vai ser uma criança que vai ajudar, não rir. Ela vai ser uma criança que vai entender, não caçoar. E é uma criança que não vai participar das atitudes de bullying que eventualmente ocorrerem entre criançada. Então, outra coisa que a gente pode fazer também é trabalhar o compartilhamento. Esse foi muito pedido pelas creches. E as crianças são ridículas, não querem. Veja, quando elas começam a ganhar os brinquedos, que elas ficam donas daquilo que ganharam, é difícil mesmo compartilhar. Para isso a gente precisa trabalhar. Então conte a história
do Rafa, que ganhou o caminhão lindo. E o Arthur veio para brincar em casa, mas queria brincar com o caminhão dele. E ele dizia, não deixo, caminhão só eu brinco. E o Arthur falava, mas eu queria tanto brincar com o seu caminhão. Eu não tenho um caminhão, deixa eu brincar. Não deixo. O Arthur virou e falou, então pro Rafa, ó, então eu vou embora, tchau. Foi embora. Aí o Rafa foi, pai, o Rafa foi embora. O amigo que estava em casa para brincar comigo foi embora. O pai virou e falou, mas por que ele foi embora, Rafa? Porque eu não deixei ele brincar com o meu caminhão. Viu o que acontece quando a gente não consegue compartilhar? A gente acaba ficando sozinho. Eu vou convidar de novo o Arthur para vir brincar com você. Você vai deixar ele brincar com o seu caminhão? Um pouquinho. Vou. Então, você vai ter o seu amigo aqui brincando com você. Trabalhe com os seus alunos. O que é compartilhado com todo mundo? O sol. O sol. Deus fez o sol para mim? É. Deus fez o sol para você? Sim. Deus fez o sol compartilhando com todos. Mais alguma coisa? Ah, sim. O mar. O mar foi feito para mim? Não. Para mim e para você. Para todos nós podemos ficar felizes quando vamos à praia, quando vamos andar de barco, quando vamos comer um peixinho. Então, que mais? O ar. Respire. Isso foi feito para mim? Foi. Por quê? Porque eu sou único e especial. E para você? Também. Por quê? Porque você é único e especial. Então, compartilhamos muitas coisas nesse mundo. Vamos compartilhar nosso brinquedo? Brincando é emprestar um pouquinho, ver o seu amigo brincar um pouquinho e ser devolvido. Eu mostrei para vocês uma coisinha que eu fiz assim, para que eles entendam. O que é meu é seu, o que é seu é meu. É por isso que Deus fez o céu para todos nós. Se souber repartir, mais feliz será. Porque quanto mais se dá, mas você receberá. E você pode continuar falando de todas as coisas que nós compartilhamos na natureza e como nós podemos compartilhar as coisas em sala de aula e em casa com os amiguinhos. Isso vai formar crianças com valores sociais, com valores éticos, com valores, com todo tipo de valor e princípio que você desejar trabalhar. Com isso, você trabalha a historinha, trabalha a música, trabalha o brincar, o dançar, o cantar. Quer dizer, a ludicidade está presente em cada minuto daquilo que eles estão fazendo e vai ser memorizado em todas as formas que você conseguir trabalhar e levado pela vida toda. Agora, eu lembro aos professores e aos pais que trabalhar valores também implica disciplina. E a disciplina, por sua vez, ela vai trabalhar tanto o que é a disciplina como a correção quando não tiver a disciplina. Disciplina
é uma qualidade divina. O sinônimo de disciplina é educação. Quer dizer, falar educação e falar disciplina, tudo vem de discípulo, aquele que segue o mestre, o professor, o pai, o avô. A etimologia mostra que disciplina significa correção, aprendizado, emenda do aprendizado, instrução e correção. Sem correção, não tem disciplina. Sem correção, vai ao Deus dará, conforme a criança quer, porque não tem o que mais precisa. Então, saber que ela vem através de um bom exemplo, de um bom ensinamento, onde as regras são muito importantes, mas o exemplo é o fundamental. Não adianta você dizer assim, não pode mentir. E a hora que o amigo liga, ele fala para ela que eu não tô. A criança tem a capacidade de julgar e condenar a partir dos 4 anos. Então, se ela ouvir a mãe pedindo para não mentir e ouvir a mãe mandando a empregada dizer que ela não tá, na cabeça dela vem assim uma mentirosa. Ela pode não falar, mas ela pensa. Ela pensa. E daqui a pouco ela vai optar por ser igual e contar essas pequenas mentiras que ela vê ocorrer no dia a dia, ou não, eu não quero isso para mim. Então, pense no exemplo. Pense nos bons hábitos que você está mostrando para ele em sala de aula. E se ele tem maus hábitos, vamos mostrar o mau hábito e substituir pelo bom hábito. Sabendo que castigo é parte integrante da educação. A correção e o castigo dão segurança para a criança. Ela percebe que ela está sendo cuidada. Então, isso é uma coisa que não pode deixar de explicar para a criança. Existem coisas que a gente faz quando e se precisar. Então, a pessoa disciplinada é aquela que faz o que precisa, quando precisa. Esta é uma pessoa disciplinada. Eu escrevi aqui para vocês ouvirem, para a gente encerrar. Quem faz o que precisa, quando precisa, é bem legal, responsável ele é. Quem faz o que é pedido sem reclamar, é bem legal, obediente ele é. Diferente, bem legal, educado e gentil. Diferente, bem legal, parabéns, parabéns pra você. Agora, vocês sabem que tudo que eles são aplaudidos, que eles são elogiados, eles tendem a repetir muito para receber novamente esse parabéns. Então, não esqueça de corrigir com amor, com graça, com cara de emenda e parabenizar tudo que é bem feito. Ele vai repetir, repetir e repetir esse procedimento. Assim, a gente pode ir trabalhando todos os valores. Eu coloquei aqui uma historinha que eu vou falar rapidinho para a gente encerrar. Um pai gostava muito do seu sítio e plantou algumas árvores. Chamou o filho e disse: esta árvore eu estou plantando para você. É uma cerejeira.
você precisa aguar, tirar os bichos, cuidar para que não fique cheia de mato, para que ela cresça forte e dê bons frutos. O menino foi fazendo aquilo, foi fazendo. O pai, de vez em quando ia ver, ele estava sempre em ordem, ele gostava muito da árvore, o pai gostava, até o dia que ele ganhou um machado. Ele foi lá na cerejeira dele experimentar o machado e pá! E cortou a cerejeira. Quando o pai foi ver a cerejeira, perguntou: o que aconteceu? Ele, chorando, falou o que ele tinha feito. O pai falou: bom, o seu castigo já está recebido, você não terá cerejas. Mas de mim, a agradável surpresa que eu estava tendo com a sua responsabilidade de fazer o que era preciso ser feito, acabou aqui. O menino começou a chorar, pediu perdão, pai, e prometeu nunca mais iria romper uma promessa, totalmente sendo irresponsável e desobediente. O nome desse menino era Abraham Lincoln. E esta história vocês podem contar mudando os conteúdos, mudando a figura, mudando a pessoa, mas mostrando que obedecer e ser responsável é uma atitude que vai ser sempre admirável. Oi, Eleonai! Dando um oi que eu prometi que eu te daria. Meus amigos, uma boa semana. E agora eu quero falar uma novidade para vocês. Diversos pedidos foram feitos. Muitos pedidos. Então, nós fizemos um curso de musicalização infantil para bebês e crianças, totalmente pela internet. Esse curso, eu estou levando esse conhecimento e essa prática que vocês estão vendo comigo, conforme eu faço. Estão todas lá. É um curso com 40 aulas, ensinando e capacitando em cada área infantil, separando cada área, mostrando com música a sugestão dos movimentos, as brincadeiras, tudo que você pode fazer para ter de exemplo um melhor procedimento em suas aulas. Isto aplicado aos seus conhecimentos, à sua experiência, à sua prática, vai fazer de você o melhor professor de musicalização de bebês e crianças. Então, deixe seu e-mail e receba as informações ou faça sua inscrição online. Agora, aquele que também não pegou seu e-book na semana passada, olha embaixo da página, tem aí um link para você buscar. Espero que você esteja aproveitando bastante e possa pensar que se você adquirir este curso, vai ter tudo isso em suas mãos. Até a semana que vem.